Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Porque foi dada a sentença do Todo-Poderoso. Antigamente todo mundo vivia 600, 800, 900, 1000 anos. Aí o senhor olhou para baixo e viu que estavam todos corrompidos, embriagados pela soberba, pelo ego, por medidas opressivas e imorais, pelo maior dos pecados, propina. E aí ele disse: não passarás de 120 anos na existência sobre a superfície da terra. Então façamos cada um na nossa parte. Este indivíduo, ele judicializa, porque quem dá o laudo pericial é o Toffoli, é o Gilmar Mendes, é a Carmen Lúcia, é o Dino, é o Zanin, é o Alexandre de Moraes, é o PGR Gonet, e todo o seu corpo de auxiliares, todos CDFs, mentes brilhantes, operadores da lei, verdadeiros concursados juízes e desembargadores, que não são federais, porque não existe desembargador federal, é apócrifo. Eles inflaram o judiciário. É uma máfia de filhos da puta. Então todos eles averbam que todos esses dublês, ao qual ele declara que tem 80 bilhões no caixa, você abre o cofre e tem 80 bilhões. Encontraram 6 milhões com M, milhões, letra M, milhões, milhões, 6 milhões, meia dúzia. E ele alega que ele é uma vítima. Por que ele alega que é uma vítima? Porque ele quer indenização. A mesma indenização que recebeu por ter sido cometido da venda do espólio por $1. Ele achou muito. Então, ele tendo dívidas de 600 milhões, M de milho, recebeu uma indenização de 150 bilhões, B de bola. 150. O juiz bateu o martelo e pagou para ele. E aí ele comprou toda a massa falida da Oi. Comprou toda a Bahia. Está metido até o pescoço. Tudo que gera dinheiro ele quer entrar. Tráfico,
contrabando, assassinato, órgãos. E todos que se estabelecem como figuras ilustres são colocados à venda pela Orcrim para trabalhar na Negrita, para trabalhar a Albânia, Rússia, China, Norte-Coreia. Todos querem se habilitar. Então, contra este fenômeno de capacidade intelectual, você tem que combatê-los imediatamente, porque são muito rápidos. Eles não têm acesso à inteligência artificial. Nós temos. Resultados que demorariam 100 anos, em 20 minutos está pronto. Contas, endereços, onde está localizado, amante, tudo dos indivíduos alvos. Então este modus operandi ele é obsoleto. E a casa caiu. Porque eles envolveram as cotas de 50 bilhões de hidrocarbonetos do carbono, né, da Amazônia, dos BRICS, onde fizeram negócios com todos os membros dos BRICS, receberam títulos como se verdadeiro fosse. E deram um troco. Olha, eu estou com um título aqui de 200 bilhões. E eu tenho que te pagar 150 bilhões. Me dá o troco, 50 bilhões. Claro, eu te dou. Aí faz um cheque de 50 bilhões de dólares. Não, eu mando agora para você via Pix. Tá bom, então manda. Recebeu? Recebi, obrigado. E ele tá lá com o título irmão gêmeo dessa organização de 205 países. Todos a roubar, a traficar. A oportunidade faz o ladrão. Dinheiro achado não é dinheiro roubado. Tem várias nomenclaturas, mas uma me impressionou há muitos anos. Os axiomas se transformam em paradoxos e os paradoxos se transformam em axiomas. Você crê nisso? E ele te decepciona. Quando você repete, é o nome dele, do Senhor Criador de tudo. Quando você repete, repita comigo agora. Eu sou que sou. 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 Você não precisa de muletas. Você não precisa que ninguém escolha por você. Você é o que é. O que é você? Me diga.
Então, já está identificada a quadrilha do Master em todo o planeta. Fachin, você está preso pelo Ministério da Guerra dos Estados Unidos da América. Estamos te buscando aí. E vários dos que estão na Lei Magnificat. Não temos tempo a perder. Não bastou só pegar o Maduro, só pegar o ex-presidente do México. Temos que proceder a mostrar mais. E vamos proceder hoje. E temos sábado e domingo, 30 de janeiro de 2026. Horário, 18 horas e 57 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, juiz corregedor arbitral internacional, na investigação com chancela, tutela e curatela de 205 países, sendo 196 da ONU e o restante, quando convidado, da Sura muçulmana. Todos são vistos. Não tem nenhum que passe batido. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu endereço na internet mundial. Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com. Também o meu Pix de sobrevivência é o documento CPF número 510 466 447 34. Pix significa conta no banco Mercado Pago. Minha conta também é o meu número de celular. 997420789. 997420789. Nos ajudem, por favor. Agradecemos. Oramos por todos. A respiração é o nome do nosso Senhor Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, ou que virá a existir. Eu sou o que sou. Yahushua HaMashiach. Yahushua. Entendam. Todos estudam uma única verdade. Você. Porque você tem que repetir sempre. Eu sou. Que sou. Eu sou que sou. Eu sou que sou. Eu sou que sou. Que sou. Eu sou. Eu sou que sou.
Isto porque me deram até o topete do Trump, hein? Até a próxima live. Não passou batido. Estrutura do governo federal brasileiro, do narcotráfico, o Banco Master, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dino, Gonê, Fachin, espia. O Ministério da Guerra dos Estados Unidos já bateu sentença. Espia. Você e o Comitê Chinês. Até a próxima live. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Meu Jesus está chamando, e quem pertence ao mundo, sem esperança vão chorando. Ele é o Senhor da ceifa, que está a me amparar, nele vou me alegrar. Chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Breves são os trabalhos, meu Jesus está chamando, vou das bênçãos desfrutar. Eu tenho a certeza
a volta do Senhor, pelo teu imenso amor. E quando acontecer, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Ah, lá, ó. Essa? Ó, você que é assinante da Gazeta tem acesso ilimitado aqui, tá? Pode ficar à vontade, se torna um assinante para ter acesso, inclusive, a todas as matérias A disponíveis. gente coloca no fundo de tela do celular. É isso aí. E aí, quem será a terceira via de Kassab após o Boa Sorte Flávio, hein? Eu posso resgatar um print do Caiado de 2015? Ixi, Maria, cuidado. O Caiado, posso ou não? Pode. O Caiado baixou o Alckmin nele. Lembra que o Alckmin fala, né? Que o Lula queria voltar à cena do crime, né? Sim. Olha o Caiado. 12/1 de 2015. Ele tava nas férias, dia 12/1, tá meio tomado ainda. 11 anos atrás. Né? E não, em janeirão, o cara ainda tá no litro, né? É. Kassab é o cafetão do Planalto. Meu Deus. Agiu assim com o PSD e agora com o PL. Olha só, e aquela selfiezinha. Anne, eu prefiro que você comece comentando isso daqui, porque se eu começar falando o que eu acho daquela foto, eu vou perder meu réu primário. Justo. Pois é, essa foto deu o que falar. Eu acho que o PSD nitidamente é um ator relevante para as eleições, ele está no sistema, tem inúmeros deputados, tem dinheiro para fundo eleitoral, tem espaço na TV, então vai ser um jogo em que o PSD vai ter muita relevância. E aí a gente vê na foto 3 governadores que já vinham colocando o nome à disposição para disputar as questões presidenciais. Dessa foto, o que mais me preocupa é o Eduardo Leite, ainda mais porque falaram, só que parece que ele vai disputar o Senado no Rio Grande do Sul, o que segue sendo preocupante, né? Porque foi uma pessoa que ficou em cima do muro em relação a pautas extremamente relevantes para o Senado, como no caso do impeachment de Alexandre de Moraes. Eduardo Leite ficou em cima do muro. No caso, por exemplo, quando a gente pega ali o posicionamento político do sujeito, que é algo extremamente relevante, ele ficou em cima do muro numa pauta que não tem como ficar, que é a situação do Maduro, né? Ele apontou lá que irregularidades do direito internacional. Então é alguém que sempre jogou em cima do muro. Ele não se posiciona como direita, diz que quer estar na centro-direita, mas não tem pautas e posicionamentos que convergem com isso. Então me preocupa num cenário em que vai haver uma composição, por exemplo, Eduardo Leite estar na vice-presidência de alguma outra candidatura. Acho que isso seria um problemaço ali do PSD. Mas os nomes de Ratinho e Caiado, entendo que há problemas, como pontuado pelo Chiquini, mas eu vejo que são dois nomes que foram muito bem nessas gestões, né, do Paraná e de Goiás. O Caiado, ele se destaca ali na pauta de segurança pública, que tem sido uma das pautas, se não a mais importante da próxima eleição. A gente sabe do problema que a gente está em relação à segurança pública e, de fato, ele fez um bom trabalho em Goiás e tem sido, por exemplo, uma das vozes contrárias à PEC da segurança pública do governo federal, que quer unificar cada vez mais. Já o Ratinho, ele também faz um bom trabalho, tem uma aprovação gigantesca aqui no Paraná. Então são dois nomes que eu vejo que podem ser positivos se forem compor ali alguma chapa na direita para disputar. Mas o buraco é bem mais embaixo, né? A gente sabe que tem muito rabo preso por aí, muitos jogos que ainda não foram revelados e a gente aos poucos vai ver como isso vai acontecer. A gente também sabe que o Caiado, ele quer ter o nome do PSD como principal, então ele está se arriscando ali para colocar algum, eu vejo que ou Ratinho ou
Caiado para ser a disputa presidencial. Inclusive, o Caiado deixa a União Brasil com a promessa de que seria o candidato do União Brasil. Esteve aqui no Café, inclusive, falou sobre isso, já participou de eventos para falar sobre a candidatura. E agora ele sai e vem para o PSD numa negociação que foi rápida ali, que o que chegou nos bastidores é que ele estava negociando com Solidariedade, chegou a falar com Renata Abreu do Podemos, mas acabou fechando com o PSD de uma maneira bem rápida. Então a gente não sabe o que foi negociado, mas alguns desses podem sim disputar a presidência da República. Eu só espero que não seja o Eduardo Leite, não é nem contra o Eduardo Leite nesse caso, é porque ele não vai conseguir voto de ninguém. A esquerda não gosta dele, a gente viu, por exemplo, ele foi vaiado num evento semana passada, a gente mostrou aqui pela esquerda, e a direita também não tolera esse discurso em cima do muro. Já Ratinho e Caiado, eu acho que eles podem somar positivamente alguma chapa presidencial. Teu réu primário. A Vera Pagliarini, obrigada, Vera, pela mensagem. Bom dia, aqui no Sul não queremos leite nem para porteiro de prédio. E aí, como é que fica, Chiquinho? Eu estou preocupado com esse... Agora eu vou falar sério mesmo. Primeiro, não fiquem bravos comigo, mas aquela foto não tem ninguém de direita ali, tá? Aquilo ali ou é centrão, Kassab é centrão, ou é centro-direita. Tá? Não tem direita ali, para que fique bem claro. Vamos lá. O Caiado, isso é nítido, é uma leitura bem simples. O Caiado, o sonho dele é ter um grupo para chamar de caiadista. O sonho dele é ter um grupo bolsonarista e caiadista. O sonho dele é esse, né? E ele quer ser candidato a presidente. Isso é óbvio. Ele estava no União Brasil, e União agora é uma federação, União PP, né, uma federação, e ele não teria legenda nessa federação. Isso ficou claro. E foi anunciado a ele que ele poderia ser candidato a Senado. O que ele faz, então? Ele vai para o PSD. E por que ele vai para o PSD? Olha a leitura que eu estou fazendo. O Kassab, por sua vez, que é o centrão, que é o PSD... que é um cara que tem o grupo dele, tem o jogo dele, é um centrão que tem muito poder, não há como negar, é um cara que tem muito poder, ele quer ter o seu próprio candidato. Então o PSD vai para a urna com o seu próprio candidato, isso é uma certeza. Eles não vão se aliar com o Flávio, não se iludam com isso, né? O que pode acontecer? Ratinho Júnior ou Leite ou Caiado. O Leite é uma certeza que não vai ser candidato a presidente. Só tá ali para bagunçar o meio de campo, esquentar o nome, porque tem muito disso, né? Tem muito candidato também que vai ser candidato a Senado, por exemplo. Mas o cara fica jogando o nome dele para presidente, como um Leite, para esquentar o nome. Mas ele não é candidato. Então vai ficar entre Caiado e Ratinho. Obviamente o PSD tem preferência por Ratinho. Por quê? Porque o Ratinho... ele tem menos resistência, né? O Ratinho está muito melhor que o Caiado em nível nacional. O pai do Ratinho conversa muito bem com o Norte e Nordeste, né? Porém, olha a leitura que eu faço. Tá? O Caiado e o Kassab, eles têm uma pequena preocupação com o que pode vir a aparecer envolvendo o nome do Ratinho. Isso é claro. Isso é claro, a gente não precisa nem avançar nessa pauta. Então eles querem ter uma segunda opção. E o Caiado, por sua vez, quer ser essa segunda opção. Então se no União Brasil o Caiado já tem o Senado, vai para o PSD. No PSD ele pode ter o Senado, né? E ele se elege, uma vaga seria dele em Goiás. E se o Ratinho não emplacar, porque algo apareceu, e tem algumas coisinhas que estão começando uma fumacinha aí, né? Verdade ou não, mas fumacinhas começaram a surgir, ele então vem surfar essa onda e ele é o candidato do PSD. Isso ficou muito claro, a leitura do Caiado está perfeita. A única chance dele de ser candidato a presidente seria no PSD, porque tem essas fumacinhas surgindo com relação ao Ratinho. Um ponto que tem me preocupado dessa leitura toda é que nesse jogo de todo mundo olhando só para a presidência e se matando nesse meio de campo, a minha preocupação é com o Senado, cara. Por quê? Eu estava fazendo umas pesquisas ontem e, por exemplo, nós estamos no Paraná, nossa audiência maior é aqui no Paraná, né?
Eu acredito, inclusive. Paraná, São Paulo, Lucas, eu estou muito preocupado. Por quê? É possível que a esquerda faça senadores em estados que nós temos chance de fazer 2 senadores de direita. Por exemplo, aqui no Paraná. Se a Gleisi for para a urna, aqui no Paraná, a chance da Gleisi se eleger senadora é muito grande. Por quê? Tem muito candidato de direita. A direita, são 2 votos, a direita, Anne, se pulveriza, mas petista foca em um candidato só. O Paraná, e eu estou muito preocupado com isso, é um desastre isso, tem 30% votando na esquerda. Como que pode, meu Paraná? 30% do meu Paraná vota na esquerda, que loucura é essa? Então vocês imaginem só, com esses 30%, a Gleisi faz uma cadeira no Senado. São Paulo, sabe quem são os 2 primeiros colocados em São Paulo na pesquisa? A esquerda, para o Senado. Haddad e Marina Silva. Rio Grande do Sul, a Dávila está pontuando muito bem. Então vocês imaginem só, São Paulo fazia esquerda no Senado, Paraná fazia a Gleisi no Senado, Rio Grande do Sul fazia a Dávila. Pronto, gente. Temos a possibilidade de ter um Senado em 27 pior do que o que temos hoje. Porque o Norte e o Nordeste já tem 16 estados. A nossa esperança é o quê? Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E esse jogo, o povo se matando na presidência, acontece isso. Por isso o meu recado aqui, espero que esse meu recado chegue a vocês, governadores, Caiado, Ratinho, principalmente. Por favor, olhem para o Senado. Precisamos fazer 2 senadores de direita e não ficar só focando na presidência. Claro que o próximo presidente é muito importante para encerrar minha fala, porque o próximo presidente vai colocar 4 ministros do STF. Mas nós precisamos de um presidente de direita, que vocês já sabem a minha escolha, quem eu escolhi, né? E precisamos de um Senado, gente, porque senão tudo termina em pizza com um Senado fraco como nós temos, Carla. Tem 3 perguntas aqui que eu queria fazer um bate-bola rápido antes da gente devolver para São Paulo, tá? Primeiro, Constantino. Constantino, muito obrigada sempre pelas mensagens, viu? Ele perguntou o seguinte, aliás, ele afirmou o seguinte: Caiado é um Ciro Gomes do Goiás, nada mais do que isso. Aí a Silvia Donati perguntou o seguinte: Kassab pode negociar o Leite para vice do Lula? E aí tem mais uma pergunta da Patrícia Noleto. Seria possível uma junção de Caiado mais Ratinho como vice, Chiquini? Mas daí seria uma chapa pura, né? Difícil o partido lançar uma chapa pura. Por que acontece? O partido, quando ele lança um presidente, ele também faz isso pensando na bancada do Congresso, tá? Então, por exemplo, o PSD tem um candidato, né? Ele se preocupa com a bancada dele, que ele vai puxar para o Congresso. Então, normalmente eles fazem presidente e vice uma união de 2 grandes partidos, porque daí eles vão para um Congresso com força. Então, impossível isso acontecer. Tá certo. Agradecendo o Márcio Silva, que também mandou o seguinte, a opinião dele, tá? Ronaldo Caiado é uma ótima opção para presidente da República. Desde 89, nas eleições, Ronaldo Caiado já batia e denunciava o bandido Lula. Como governador de Goiás, mostra competência. E aí? Qual que é a sua opinião também sobre esse tema? Vou devolver lá para São Paulo para os meninos poderem comentar também. Bom, sobre esse assunto, vamos fazer o seguinte, e antes de chamar o Serrão, vamos rodar o vídeo então que o Caiado, cada um dos 3 falou. Pode rodar. Som. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional de uma eleição em 2026. Nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento, para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente
ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair daqui, candidato, terá o apoio dos demais. Isso aí, Caiado, Ratinho, uma alegria para nós, porque antes da nossa aspiração individual como agentes políticos, vem a nossa aspiração como brasileiros. O Brasil precisa encontrar um rumo que devolva esperança para as pessoas. Esse é o compromisso do PSD. A gente constitui aí um partido que reúne pessoas que pensam no Brasil, que querem fazer a diferença. A gente não precisa pensar igual em todos os temas, a gente precisa pensar no Brasil. E quando a gente é capaz de pensar no Brasil acima de tudo, pode ter certeza, a gente constrói um país diferente a partir desse processo eleitoral que vem pela frente. Seja bem-vindo, prazer será trilhar ao teu lado e ao lado do Ratinho nessa jornada. E um prazer, Caiado, ter uma pessoa do teu quilate, da tua força, da tua liderança, poder fazer parte desse projeto junto com a gente de união. De união pelo Brasil, para virar essa página, fazer um Brasil moderno, um novo país que tantas pessoas precisam e querem. Acima de tudo, um Brasil moderno que cuida das pessoas que mais precisam. Então, seja muito bem-vindo, tenho uma alegria de ter você junto com a gente, junto Obrigado. com o Eduardo aqui. Parabéns, viva o Brasil! Vamos lá! Pois é, viva o Brasil dos conchavos. Jorge Serrão. Serrão, você vê que é tudo ensaiado, todo mundo ali de camisa branca para passar uma certa sobriedade a quem assiste, etc. Tenho dito isso, não pode se duvidar do poder de articulação política de Gilberto Kassab. A família Bolsonaro era completamente contra. Ele assume a principal secretaria no estado de São Paulo. Ele tem hoje, ele é hoje secretário de Relações Governamentais, em que ele escolhe para quem vão as emendas na Assembleia Legislativa. Então, assim, a maioria das vitórias de Tarcísio na Lesp, há 30 anos governadas por tucanos, pode colocar muitas delas na conta de Kassab. O Kassab que distribui as emendas, gente, estou falando de um parlamento estadual de 94 deputados. Não é pouca coisa. É o maior parlamento estadual da América Latina. E ele que controla tudo ali. Ele que fala para quem que vão as emendas, quem que é o presidente, quem que vai ser o primeiro secretário, porque aí fica de olho nos contratos que passam na casa. A questão dos prefeitos. Quando o governador Tarcísio de Freitas foi eleito pelos republicanos, muita gente disse o seguinte, que era um movimento natural, né, Serrão? Todos aqueles prefeitos que estão no ninho tucano no PSDB, o PSDB praticamente acabou, vão sair, vão para os republicanos. Eu falei, negativo, Tarcísio de Freitas está chegando agora, é calça branca, como se diz. Tá aí, qual que é o maior partido dos prefeitos hoje, com mais de 600 municípios? Gilberto Kassab, quer dizer, comanda a Lesp, comanda as prefeituras, e se um deles for fazer campanha, vai ter palanque político em mais da metade das prefeituras de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, não é pouca coisa. Então, assim, se tem alguma coisa que o Kassab sabe fazer, é toda essa articulação. Queria te ouvir. Vai emplacar essa terceira via, Serrão? Depende, vamos ver. De qual terceira via estamos falando? Esse é um ponto importante. Vocês viram aquela foto ali, né? O Kassab fazendo uma selfie e a selfie engloba Ratinho, Caiado e Leite, né? Só que na visão estratégica do Kassab tá faltando um personagem naquela foto e que é o grande coringa dele e que ele vai tentar ter como candidato até os 45 minutos do segundo tempo e se bobear na prorrogação. Eu me refiro a Tarcísio de Freitas. Kassab ainda acredita que possa ter Tarcísio de Freitas disputando a eleição presidencial. É uma aposta do Kassab, tá? E o Kassab tem sido coerente nessa lógica estratégica dele, porque ele tem dito há muito tempo que a eleição 2026 tem de ser vencida pelo centro e não pelo polo lulista ou pelo polo bolsonarista. É a tese do Kassab, e ele trabalha por ela. Então, ele tem ainda a intenção de ter o governador Tarcísio de Freitas como presidenciável. E aí ele comporia o partido dele com os Republicanos. Seria uma chapa do Tarcísio
com algum daqueles 3 ali da foto de vice. Aí você vai ter uma força, provavelmente do Sudeste e Sul, indicando a chapa de centro. É o sonho do Kassab. Tarcísio já repetiu 13 mil vezes que ele não é candidato à presidência da República, e sim candidato à sucessão ao governo do estado de São Paulo. É a vontade dele. Mas e a pressão? Tem uma pressão também no Republicanos para que o Tarcísio seja o candidato a presidente e não o candidato à sucessão ao governo. Republicanos é um partido que é comandado pela Igreja Universal do Reino de Deus, pelo centro. Então, o que está acontecendo hoje? O centro não quer a candidatura do Flávio Bolsonaro. A candidatura do Flávio Bolsonaro atropelou o centro ou o centrão, atropelou geral. Foi uma das jogadas mais inteligentes de alguém que está preso. Jair Bolsonaro indicar seu filho para a disputa foi genial. Por quê? Porque diziam que Bolsonaro não vai disputar a presidência. Quem disse que não vai? Quem disse que não iria? Quem disse que não poderia? E aí o Bolsonaro sacou o Flávio. E o Flávio é uma candidatura que pode se viabilizar, sim, mas sabendo que vai ser sabotada pelo Centrão. O Centrão não quer fechar apoio ao Flávio. Isso está na lata, está claro e objetivo. Então o Flávio tem que ter o apoio de quem? Do povo, do eleitorado que apoia Jair Messias Bolsonaro. Agora, isso será suficiente para eleger um presidente da República? Aí vai depender de campanha, de outras articulações. Mas que é legítimo que cada um possa ter o seu candidato, que o campo bolsonarista tenha seu candidato, que o centro, o Kassab quer ter o dele, que tenha o dele, e a esquerda vai ter o Lula. E para o Lula é muito interessante. Quanto mais o centrão não fizer união com a direita, melhor para Lula, mais facilita a possibilidade não tão simples de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o PT, vamos repetir sempre, a prioridade do PT nem é a reeleição de Lula. O PT quer fazer 150 deputados, o PT quer roubar, desculpe a palavra, vagas de deputados do Centrão. Esse é o plano do PT. E o PT quer emplacar José Dirceu de Oliveira e Silva, presidente da Câmara dos Deputados. Aí, para isso, ele teria que ter uma articulação com o Centrão, de quem ele vai roubar voto. É isso. Esse é o jogo do PT. Então, se o Lula vai ser reeleito ou não, essa nem é a prioridade máxima do PT. Se for, melhor para o PT. Mas o PT quer emplacar o Zé Dirceu no poder, que é o cara que já manda. Se o Kassab é o maior articulador aí do centro, o Zé Dirceu é o maior da esquerda, mega articulador, está tocando o barco. E o bolsonarismo vai depender do apoio dos bolsonaristas raiz, porque o centro não deve apoiar o Flávio Bolsonaro. O que pode acontecer? Podemos ter aí um problema para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele pode ser forçado por seu partido a sair candidato a presidente e não querer sair. Ser forçado pelo Kassab e não querer sair. Pode ser que o Tarcísio seja obrigado a mudar de partido, e aí ele teria que mudar para o PL, se ele quiser continuar com a prática de apoio irrestrito a Jair Messias Bolsonaro. A questão é, Tarcísio conseguirá vencer as pressões para não ser candidato a presidente da República? Porque está clara que virá uma pressão do Kassab e do Republicanos para que Tarcísio seja presidenciável, mesmo contra a vontade declarada dele. Então, até abril, a gente ainda vai ver muita água passando por baixo dessa ponte da sucessão presidencial. Exatamente, Jorge Serrão. E tem uma questão também, eu acho aí, o Chiquini acredita que não vai ser uma chapa pura do PSD. Olha, não sei se vai ser pura ou não, mas eu acho que desses 3, um vai sair presidente, um vai sair vice e o terceiro vai sair governador.
Eu não sei se vai sair, perdão, Senado. Eu não sei se dali saem 2 candidatos ao Senado, não. Então acho que pode ser sim uma possibilidade de ter PSD de cabeça de chapa e de vice. A questão desses 3 senhores é a seguinte: eu gostaria, o dia que você tiver ali com o seu ego, com a sua autoestima meio baixa, veja esse vídeo. São 3 senhores que, com todo o respeito, eles são conhecidos apenas nos estados deles, na bolha deles, né? E vão ter qualquer um dos 3 que vir candidato contra Lula, que já venceu, eu falo 5 eleições porque 3 dele e 2 da Dilma, porque a campanha era ele. Se você voltar na campanha presidencial de 2010, 2014, o programa era ele, né? E o Lula, por mais que as pessoas não gostem, quando ele sai na rua, o povo sai nem que seja para xingar. Esses 3 não. E o brasileiro, infelizmente, me dói dizer isso, mas ele não vota, qual é o projeto de governo dos 3? Isso tudo é muito importante, evidentemente. Mas fica numa outra prateleira da sociedade. O brasileiro médio, ele vai votar, infelizmente, não por quem apresenta o melhor plano de governo, ele vai votar em quem ele conhece. É bom, é ruim, não importa. Conhece, vota. Essa que é a questão. Por isso que nós temos fenômenos como o Tiririca. Alguém parou para ver qual era o plano do Tiririca? Claro que não. E não é só um voto de protesto, é porque conhece. O cara tá na televisão, tá ali todo dia contando piada, eu conheço, eu vou nele. Essa que é a questão. Por exemplo, o Caiado saiu de Goiás, tem que colocar no GPS, porque senão se perde. Solta, por exemplo, Lula na principal avenida lá por exemplo, de Rio Branco. Vamos pegar o Acre. Solta ele lá. O povo sai na rua nem que seja para xingar. Solta, por exemplo, Eduardo Leite. Duvido que o pessoal vai saber quem que é. Aí mostra um monte de gente em volta dele. É assessor. É o pessoal ali da equipe. Essa que é a questão. Então, eu acho que já vai ter uma dificuldade grande do Flávio de nacionalizar o nome, porque hoje é um nome regional no estado do Rio de Janeiro. Mas pelo sobrenome que tem, tudo acaba sendo mais fácil. Agora, esses 3 senhores, sinceramente, acho que é só para fatiar a direita, para pulverizar. O Kassab sabe que eles não vão chegar no segundo turno. Mas aí sabe o que o Kassab vai querer fazer? Sabe o que ele vai querer fazer? Vou contar para vocês. Vou até ler um comentário que era sobre isso. Ele vai querer vender caro o passe dele para o segundo turno. Flavião, vem cá. Meus meninos aqui, tudo de condomínio, não conseguiram chegar no segundo turno. Então vamos lá. Que ministério você me dá para esses 3 estarem com você no segundo turno? É isso. Porque assim, eu estava olhando aqui, sabe quantos ministérios o Kassab tem no governo Lula? 3. O PSD. Agora vai querer se vender como partido de oposição? Gente, você fica 3 anos sentado no colo do governo, vota todas as pautas na Câmara, no Senado, tem 3 ministérios de 30 e poucos, portanto 10%. Não é pouco. Ministérios importantes. A hora que você vê que o governo está derretendo a imagem, você fala, eu? Governo? Não. Sou oposição. Tá aqui meu candidato para bater no Lula nos debates. Me engana que eu gosto, né? Bom, o relógio marcou 8 horas e 30 minutos. Vou me despedir de meu fiel escudeiro Jorge Serrão, que estará comigo aqui amanhã, presencialmente, nos estúdios da BRN. Serrão, obrigado, meu amigo. Valeu por hoje. Seu comentário final. Valeu, amanhã estaremos na área, ao vivo e presencial, para Lucas Saba pagar aquele café. E amanhã a gente vai ter entrevistas especiais aí, tratando de temas de interesse da sociedade real, que é o que a gente precisa tratar. A gente perde tempo tratando de bandido, a gente está cansado de ficar cuidando de bandido. Então, amanhã vamos tratar de tema sério, de interesse social. Aquele abraço, Lucas Saba. Eu vou fazer aqui uma rodada para a gente finalizar a participação deles, afinal de contas já deu 8h30, já bateu o reloginho. O que a gente tira de lição de hoje, né, Anny? Porque hoje não deu tempo nem de parar de suar, né? Desde o começo do jornal.
Eu acho que a lição é aquilo que a gente estava falando até no grupo de WhatsApp, que não tem fundo mais essa situação do Banco Master. Quanto mais cavar, mais pessoas conhecidas vão estar envolvidas no meio disso, né, Carlos? Muito, né, Chiquini? A lição que a gente tira é que o povo precisa aprender a votar. Hoje a gente vive as consequências de péssimas escolhas na urna. E nós chegamos em mais um ano que o povo pode escolher os próximos 4. E o próximo presidente da República, gente, vai escolher 4 ministros do STF. Isso pode mudar o jogo. Por isso que a gente tem que escolher muito bem o nomezinho que nós vamos digitar na urna. O ano será longo. Janeiro parece que já começou em abril, né? Parece que já passando 300 dias, né? O ano será longo, mas não vamos jogar a toalha. É isso aí. Mas é assim que a gente segue, então. Você que está nos assistindo, vou me despedir deles aqui. Daqui a pouco tem Fabiana Barroso aqui com a gente. Anne, um bom dia para você. Obrigada, Chiquini, muito obrigada mais uma vez. Até quinta que vem. Bem-vindos, até quinta que vem. E é o seguinte, agora eu queria fazer um convite para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo. Vocês sabem que nós temos aí 107 anos. E aí, a gente sempre pergunta para vocês, você conhece algum jornal que tenha toda essa idade? E com toda essa idade, sempre trazendo verdade para quem busca pela informação? Não, né? 107 anos não é para qualquer um, né, gente? Há alguns anos aí a gente faz esse jornalismo que mostra realmente o que está acontecendo no Brasil, sem amarras, sem narrativas, entregando aqui. O Lucas sempre comenta, né? E eu reforço, endosso essa frase dele. Ele sempre fala, aqui não tem assunto proibido. Aqui não tem nome, não temos políticos de estimação. Então aqui a gente entrega realmente o que está acontecendo com o Brasil. A gente preparou um material bem legal para vocês poderem entender como funciona esse processo, porque tem promo e essa promo é válida por um período bastante curto. Então dá uma olhadinha e aproveita. Olho no olho. Esse é o jornalismo da Gazeta do Povo. E no mês em que o melhor jornal do país completa 107 anos, você vai ficar frente a frente com os fatos. Assine agora na promoção de aniversário da Gazeta. 6 meses de acesso ilimitado por R$1. Experimente se informar com qualidade, coragem e independência. Aproveite que essa é uma condição por tempo limitado. Gazeta do Povo me informa. Bom, na descrição dessa transmissão, hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949, certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui. Certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó. Tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo, eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou tornar, clicar. Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui
Esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15, 256 GB, 12 GB de RAM e câmera 50 MP com AI e Night Vision, bateria de 5200, Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pois não. Então aqui você vê um preço aqui, ó, desse celular, com 256 GB, por apenas R$ 798,90. Como você sabe, tem aqui estoque disponível, quantidade, uma unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo? Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos. Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha a mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriota. Fui!